Ei! Li o livro Código da Vinci, que é o segundo livro do box de 6 livros do Dan Brown. O primeiro, a gente já até fez resenha dele, é o Anjos e Demônios, e o segundo é o Código da Vinci. Vamos começar pelo começo, que é pela história, e dando uma contextualizada aqui, tá bom? Qual que é a ideia do box do livro do Dan Brown? São livros independentes, eles não têm muita correlação entre eles, até onde eu sei, né, gente? Porque eu só li 2. Mas, qual que é a ideia? O mesmo personagem é o personagem principal de todos esses livros, que é o Robert Langdon, que é um professor simbologista em Harvard. E qual que é a história? Um dos funcionários do Louvre é assassinado dentro do Louvre. E no local onde ele é assassinado, tem escrito um bilhete escrito "Achem o Robert Langdon", que é esse professor americano, e esse assassinato acontece no Louvre, ou seja, na França. E é assim que começa a história, é assim que o Langdon começa se envolvendo em toda essa aventura. Não tô dando spoiler, tá, gente? Eu prometo. Só que esse funcionário que foi assassinado no Louvre, ele é o líder de uma sociedade secreta chamada o Priorado do Sião. Ela tem o propósito de esconder um segredo específico que conta uma história alternativa ao que a gente conhece sobre a história de Jesus Cristo e sobre a história do cristianismo em si. Ou seja, uma grande fofoca. E o livro começa dessa forma, você vai entendendo um pouco mais dessa sociedade. Com o passar do livro, você vai entendendo esse segredo. Com o passar do livro, e a coisa vai se dando, e você vai se vendo, minha filha, roendo unha, nervosa pra saber o que é. Vamos para a minha primeira observação. No vídeo passado que eu falei sobre Anjos e Demônios, uma crítica que eu fiz foi porque eu achei o romance que acontece no livro entre o Robert Langdon e a outra personagem que participa de toda a história do primeiro livro, eu achei um romance forçado. Sabe quando tá no meio de uma ação, no meio de um negócio rolando assim, e aí começa, ai, mas os cabelos dela, ai, mas a forma dela se comunicar, ai, sabe, uma admiração forçada pra encaixar um romance. O primeiro livro eu achei ele extremamente forçado, eu não gostei disso, eu dei essa ressalva, eu falei, cara, eu achei extremamente forçação de barra, não achei necessário. Venho aqui dizer que ele se reposicionou em relação a isso. Porque existe, sim, uma pitada de romance nesse livro do Código da Vinci. Mas assim, ó, muito, infinitamente vezes melhor. Toda essa ladainha, essa forçação de barra, não existe mais. Ela foi abolida, não existe, não tem. E aí chega ali, você vai sentindo, sabe? Você vai sentindo que eles confiam muito um no outro. Você vai sentindo que eles estão se conectando. E aí chega no final, oh, meu Deus! Um beijo, um romance, uma coisa, sabe? Mas assim, super leve, super tranquilo. Não teve nenhum momento que eu tava lendo que eu falei, ai, bora, sabe? Bora desenvolver a história. Não, esse livro foi assim, super tranquilo. Chegou no final, assim, nos últimos capítulos, só pra finalizar, sabe? Ele dá esse romance aí pra gente e pronto, assim. Então eu achei 1000 vezes melhor. Eu espero que nos próximos livros ele continue nessa pegada. Porque se ele vier de novo com esse romance forçação de barra, vai ser um saco e eu vou vir aqui, eu vou criticar de novo e eu vou falar, retiro tudo que eu disse, retiro todos os meus elogios, porque ele voltou a forçar a barra. Segundo ponto desse livro, eu achei a leitura muito mais lenta do que o primeiro livro. Eu tô fazendo muito essa comparação, né? Mas eu acho que não tem muito como não fazer. Porque o que acontece? Pelo fato de ser mistérios ali a se resolver, a história dele se passa em intervalo de horas, intervalo assim de um dia. O primeiro livro acontece no intervalo acho que de 6 horas. Começa às 6 horas da tarde e termina lá pra meia-noite, 1 hora da manhã no máximo, assim. É um livro muito rápido, que acontece muita coisa em um intervalo curto de tempo. Então é muita informação o tempo inteiro, é muita coisa acontecendo, pelo fato também de ser ação, né, muito mistério envolvido, realmente assim, é muita coisa. E o primeiro livro, cara, eu comi o primeiro livro, assim, foi super tranquilo. Já esse, o Código da Vinci, eu achei ele mais lento. Eu acho que também, assim, pelo fato dele ser menos ação e mais mistério, eu achei que fez o livro ficar mais lento, sabe? Porque realmente, o primeiro, mas eles têm que correr, o tempo tá acabando e tudo mais. E é essa aflição o tempo inteiro que te deixa aflito, te deixa ansioso, sabe? Já esse não, é eles tentando desvendar, é eles tentando entender.
E aí essa tentativa o tempo inteiro faz ficar um pouquinho mais lento as coisas. Então eu demorei também ele um pouquinho mais para ler. E também eu acho que pelo fato, porque vamos supor, eles querem explicar uma coisa específica que faça sentido com o mistério que eles estão tentando solucionar. Eles têm que dar uma volta pra gente conseguir entender o que eles estão falando, sabe? Eles têm que voltar na história, explicar tudo o que aconteceu e tudo mais, pra explicar o que eles estão querendo trazer pro momento. Então, acaba que é uma coisa também que dá muita volta, assim, nas histórias, nas coisas, muita explicação sobre o que eles estão querendo dizer, o que eles estão tentando entender, sabe? Então, assim, é um livro mais lento. Terceiro ponto foi que ele me fez ter uns insights e umas reflexões muito, muito, muito incríveis, esse livro. Eu não tive tanta reflexão no livro Anjos e Demônios, mas esse me fez refletir muito sobre algumas coisas. Inclusive, que uma delas eu quero trazer para o podcast, como o contexto interfere em quem nós somos, sabe? Qual parte da gente só existe devido ao contexto que a gente está inserido. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais claro em relação a isso. Mas olha só, tem uma hora que ele fala assim: na batalha entre os símbolos pagãos e os símbolos cristãos, os pagãos foram derrotados. O tridente de Poseidon tornou-se a forquilha do diabo. O chapéu pontiagudo da mulher sábia passou a ser o emblema da bruxa. E o pentáculo de Vênus converteu-se no símbolo do diabo. Esse trecho aqui eu acho que ele mostra muito bem isso. Porque, primeiro, ele ressalva que numa batalha o que fica é quem ganha. Então ele ressalva quem foi derrotado. Os pagãos foram derrotados. E quem contou história a partir dali, e quem passou a ter mais poder a partir dali, foram os vitoriosos. Então, cara, se você for pra pensar, tipo, meu Deus, velho, a gente no final também é uma puta soma de quem ganhou e quem perdeu. Quem foi vitorioso e quem não foi. E é isso que o nosso contexto interfere muito em quem a gente é. Você é uma soma de todas as pessoas que você conhece, você é uma soma de todas as experiências que você já teve, você é uma soma de todo o contexto que você está inserido. E isso se conecta muito com uma ressalva que eu dei lá na resenha dos Anjos e Demônios, que é: eu tinha visto muita gente criticar Anjos e Demônios e falando que Anjos e Demônios foi um livro que muitos religiosos não gostaram dele, muitos cristãos não gostaram do livro, tiveram muitas críticas religiosas em cima do livro. E a mesma coisa com o Código da Vinci. E na resenha eu falei, cara, eu não vejo sentido nenhum de você se sentir ofendido com esse livro. Pelo menos assim, pra mim, Amanda, eu não consegui entender essa ofensa. Só que Código da Vinci, aí eu já achei um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais assim, entendeu? O Código da Vinci eu já sei mais uma coisa. Olha, se você quiser criticar, eu acho que o Código da Vinci te dá mais argumentos pra você criticar. Só que eu ainda não acho que é válido. Por quê? Quero pegar aqui o conceito de fé, que quando a gente tá falando de religião, a gente tá falando da fé das pessoas. Então eu vou pegar aqui o conceito de fé. A palavra fé vem do latim fides, significando confiança, lealdade, crença e promessa. E está ligado ao verbo do latim fidere, acreditar. No contexto religioso, especialmente no Novo Testamento, o termo grego pistis é traduzido como fé e carrega os sentidos de convicção, confiança firme e entrega pessoal. Eu acho que quando a gente está falando de fé, eu acho que a gente tem que entender que a gente está falando de algo extremamente pessoal para cada indivíduo. Sabe aquela história que, vamos supor assim, você é careca. Aí a pessoa vai lá e te xinga, fala, ah, sua careca, sei lá o quê. Aí você fala assim, cara, se eu realmente for careca, não faz sentido eu ficar ofendido com isso porque é uma verdade. E se eu não for careca, não faz sentido eu ficar ofendido com isso porque é uma mentira, eu não sou careca. Então, foda-se, o que ela tá falando é uma mentira. Então não deve me afetar. Eu sinto um pouco isso nesse livro. Eu acho que quando você tem o pé na realidade, quando você tá instalado, quando você fala, tipo, cara, beleza, eu tenho minha religião, eu tenho minha fé, e eu me lembro do fato de que a minha fé é uma escolha pessoal minha, que a minha fé em nenhum momento quer dizer que é a verdade concreta na qual eu tenho provas, na qual eu tenho, sabe, na qual é um fato científico no qual teve que provar, reprovar e prova toda hora. Tem a ver com a esperança de ser uma escolha pessoal de alguma coisa que faz mais sentido para você e na qual você coloca a sua esperança de que aquilo seja a verdade. E aí aquilo ali se torna a sua verdade. Mas não quer dizer que é a verdade dos outros. Então esse livro, ele traz muito
uma outra perspectiva, sabe? Teorias de outras alternativas históricas de quem foi Jesus, de como o cristianismo foi formulado, sabe? E aí, a partir do momento que você lê esse livro e você se sente ofendido, eu acho que talvez você esteja esquecendo que a fé é essa esperança de que seja verdade, mas em nenhum momento é a verdade, sabe? Eu tenho fé de que amanhã eu vou acordar, que amanhã eu vou ter um bom dia, mas eu não sei. Eu não sei, eu tenho fé, eu tenho esperança. Então eu acho que quando a gente pega esse livro é muito importante se lembrar isso, sabe? Que talvez você se sentir ofendido, mais uma reflexão de você parar e, cara, por que eu tô me sentindo tão ofendido? Existem outras narrativas por aí que pode fazer total sentido para outras pessoas e aí essas outras narrativas se tornem a fé de outras pessoas. Mas não faz sentido você se sentir ofendido, você se sentir desrespeitado. E eu acho que assim, o mais bonito, na minha opinião, quando eu falo assim, caramba, véi, essa pessoa tem uma fé linda e eu tenho pessoas à minha volta que têm fés maravilhosas, que são pessoas muito, muito, muito fiéis. E eu falo assim, sabe o que eu acho mais bonito? É quando a pessoa sabe, ela sabe que a fé dela é dela. É uma coisa 100% dela, que não é a verdade absoluta, mas é a verdade para ela. E ela consegue respeitar isso de uma forma tão linda, de uma forma tão respeitosa aos outros também, que é bonito de se ver, sabe? Porque no final você vê que a fé mais maravilhosa de todas é isso, é quando a pessoa tá tão bem instalada na realidade que fala assim, pode existir outras narrativas, existem outras narrativas, a narrativa que me contam é essa, eu sei dos defeitos que existem nessa narrativa, mas mesmo com os defeitos, mesmo com todos os percalços e todos os mas, os porquês e todas as coisas ruins, eu ainda acredito nela porque é o que faz sentido pra mim e é onde a minha fé e a minha esperança se estabelece. Gente, eu acho isso lindo! Eu acho isso lindo quando você vê a pessoa instalada na realidade e mesmo assim escolhe seguir aquele determinado caminho, escolhe seguir aquela fé. Sabe, não é aquela pessoa cega que fecha os olhos e fala, não, eu não vou ver os defeitos e eu vou acreditar nisso aqui. Sabe? E aí qualquer pessoa que fala, ai, mas, sei lá, a Igreja Católica fez muito ruim, fez isso ruim. A igreja não fez isso, não foi dessa forma. Foi dessa forma, realmente isso aconteceu. Mas é o que faz sentido pra mim hoje, é onde eu me encontrei, é onde eu encontro a minha espiritualidade e tudo mais, e é onde eu vou continuar. Eu acho lindo! Então, assim, eu passo a entender um pouco mais a existência de críticas em cima deste livro. Mas eu entendo, mas eu ainda acho que não justifica essas críticas em cima dos religiosos falando sobre o livro. Eu acho que, assim, o livro mostra uma outra narrativa, mostra uma outra perspectiva. Então, eu ainda não entendo você se sentir ofendido com o que esse livro fala. Mas eu entendo que esse é um pouco mais polêmico do que Anjos e Demônios. E por último, mas não menos importante, eu já tinha visto o filme Anjos e Demônios. Eu já tinha visto o filme Código da Vinci. Então, foram livros que eu li muito rápido, que me gerou muito interesse, que eu ficava naquela ansiedade de querer saber o que tá acontecendo e tudo mais, de comer o livro. Só que eu já sabia a história. Principalmente Código da Vinci, eu achei extremamente fiel ao filme. O filme, extremamente fiel ao livro. Só que, gente... eu não lembrava de uma parte específica, mais especificamente no final do livro, eu não lembrava dessa parte. Então, na hora que eu falei, beleza, terminou o livro, porque na minha memória terminava ali o filme. Terminou aqui o livro. E aí eu vi que tinha mais, era tipo assim, os últimos 5%, porque eu li no Kindle, os últimos 5% do livro é um plot twist, gente, que eu fiquei assim, ó. E eu realmente não lembrava. E eu comecei a ficar louca, falando, tipo, não. E eu não. Na hora que eu terminei de ler, foi na conta, assim, eu precisava sair. Eu falei, não, peraí que eu vou terminar. Me atrasei pro meu compromisso, porque eu queria ler esse livro e tudo mais, porque eu queria terminar. Porque, gente, o plot desse livro no final é muito, muito, muito bom. É uma coisa assim que eu não imaginava. E eu não lembrava disso no filme. Então eu achei incrível. E aí, por isso que eu achei incrível, que eu estou tão animada para continuar lendo. Porque O Inferno tem filme, mas eu não lembro desse filme. E depois tem mais 3 que não tem filme.
Então eu tô muito, muito ansiosa, véi, pra realmente agora ler Dan Brown e, tipo assim, sem spoiler, sem nada, e falar, tipo assim, agora eu vou ler. Eu acho que eu vou ler em um dia. Não tô zoando. Eu acho que eu vou ler em um dia, porque eu começo a ficar ansiosa, a história me envolve muito, eu gosto muito. Gostei da escrita, enfim, eu gosto muito. Então eu tô muito ansiosa pra ler os outros, que eu não vou ter spoiler nenhum. Eu tô achando que eu vou ficar muito louca. Essas foram as minhas observações sobre o Código da Vinci. Caso você tenha gostado ou tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais enquanto folheio. Beijos e até o próximo livro!